E dentro do mundo da espionagem, o que você trouxe de lá? Porque o Sherlock Holmes era uma coisa até romântica, né? Sim. Ficcional, romântica, aquela coisa de desvendar o mundo dos criminosos, era uma coisa muito restrita. Mas quando você vai estudar no FBI, na CIA, né? no Serviço Secreto da Inglaterra, o que te trouxe de plus? Que você falou assim... Nossa, o negócio é muito mais amplo do que a gente estava imaginando. Uma lente nova. É como ver o mundo de forma diferente. Perceber que as pessoas fazem o que fazem por um motivo. Que fazem o que fazem por qualquer coisa. E quando nós lhe damos aquela coisa, elas fazem o que nós queremos. E perceber o que é que elas fazem é mais simples do que o que nós pensamos. Porque é como diz a Bia bem... O mundo de Sherlock Holmes era muito generalista, muito abrangente. A espionagem traz a sistematização, que é, vamos criar sistemas para ler, para decifrar pessoas. Vamos criar sistemas para influenciar pessoas. Vamos criar sistemas para nós sermos melhores pessoas. Como é que vamos gerir a nossa vida? Vamos criar sistemas para gerir o stress. Porque há muita pessoa que não consegue decifrar o outro, porquê? Porque está em stress. Eu, quando era tímido, eu não decifrava ninguém. Sim, porque você vivia num nível de estresse na relação com o outro. E a espionagem dá todo este know-how, todo este conhecimento para nós olharmos para o mundo com uma lente diferente. E até a forma de lente de olhar para a pessoa. Porque quando nós olhamos para a pessoa de forma natural, nós pensamos que as pessoas estão todas quebradas. Está tudo quebrado. A pessoa está quebrada, está destruída. Não. E depois o que acontece? Nós temos que consertar. Que é o normal do dia-a-dia. No trânsito, o que é? A pessoa faz. Não é assim. Tem que ser assim. E isto, a lente que nós trazemos de forma natural é esta. A pessoa está quebrada, vamos consertar. Mas depois começamos a ter a ideologia. Que é, a pessoa não está quebrada. Ela tem uma tribo. Que é, os portugueses são assim, os brasileiros são assim, os muçulmanos são assim, os católicos são assim. Começamos a colocar em caixas. O que tanto um como o outro está errado. Nós temos que olhar para as pessoas como a razão. Porquê é que a pessoa faz o que faz? Por que se move, né? Exato. Que move cada indivíduo. Exato, cada indivíduo. Porque cada pessoa é seu mundo. E temos que olhar para a pessoa primeiro que, se ela faz isto, ela vai continuar a fazer. Então, o que é que eu posso entrar no mundo dela... Conhecer a pessoa na sua forma mais profunda e como é que eu posso descobrir o mundo dela para depois conseguir ajudá-la com o mundo dela, não com o meu. Porque qual é o normal? É nós impingirmos aquilo... A solução sem saber o funcionamento padrão. Exato, perfeito. É isso. E então conhecer que há pessoas por trás da máscara. Nós falávamos, há bocado a Bia disse uma coisa muito gira, da sinceridade. Você ensina a pessoa a ser sincera, né? Tirar a sua máscara, porque sincero vem do grego, acho que grego, é sem cera. Sem cera é sem máscara, cera é que a máscara de cera. Então é tirar isso. E a gente vive num mundo que as pessoas têm máscaras volumosas. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. E é giro que na espionagem ensina-nos a ver essas máscaras, porque nós temos 3 tipos de máscaras. A máscara profissional, que é quando eu vou trabalhar visto uma máscara, que é o quê? É uma personalidade para agradar o meu chefe, para agradar a minha chefe, para agradar os meus colegas de trabalho. Com trabalho, se eu sou poderoso, se eu sou poderosa, se eu sou chefe, se não sou. Isto é profissional. Depois temos a social, que é quando vamos ter com os nossos amigos. Que é, aí já não vou vestir da mesma forma, se calhar já rio mais ou rio menos, ou quero se calhar elogiar-me. Depois temos a máscara pessoal, que é aquela da casa, quando vamos para a nossa casa. E esta máscara pessoal é a mais próxima da verdadeira. Por isso é que nós andamos de pijama em casa, por isso é que nós não nos penteamos em casa, e esta é mais. Mas mesmo assim, ainda há outra máscara, que é a máscara secreta. Que é onde ninguém entra, só nós sabemos. Aqueles pensamentos mais macabros, mais os desejos escondidos, aqueles pensamentos secretos, os desejos secretos, é aí que está. E nós compreendermos que quanto mais eu conhecer a pessoa, quanto mais profundo eu for na máscara, mais eu controle tenho sobre ela. Porque se eu souber a vida secreta de alguém, ela fica dependente de mim.
E para descobrir esta vida secreta, eu preciso decifrar pessoas. Porque senão, não é por o que ela diz. Não. É como é que eu vou ver os sinais, como é que eu vou entender a psicologia, perceber se há desafios psiquiátricos, porque temos de desvirtuar tudo porque isto. ainda tem isso, né? Você tem que separar o que é o transtorno do que é a pessoa sem o transtorno. É, porque as pessoas quando estudam o comportamento humano esquecem-se da componente da pista especial, que eu chamo de pista especial. Exatamente. Que é porque esta pista especial, e é aí que eu ouço muito a Bia, porque eu não é a minha especialidade, não é essa, mas ouço pessoas que sabem, para quê? Para compreender as pistas especiais. Não é? Se a pessoa tem um transtorno, eu não posso ler da mesma forma. De jeito nenhum, até porque se o transtorno tiver em atividade, por exemplo, bipolar em euforia, ele tem uma hiperatividade psíquica que uma fala, uma maneira de se vestir, uma maneira de se maquiar, uma maneira, tudo muito over, muito acima da média, e você não consegue fazer uma leitura da essência, não tem como. Ele está alterado naquele momento. Ele é um transtorno naquele momento. E as pessoas têm muita pressa de julgar. Exatamente. Não tem, as pessoas, eu digo sempre, as pessoas olham para as pessoas para julgar, não para entender. E nós temos de ter paciência, temos de ter calma e serenidade para quê? Calma. Deixa-me olhar para a pessoa e perceber como é que ela se comporta. É transtorno? Não é transtorno? Eu digo sempre, até divido por várias pistas, que é as pistas anatómicas. São aquelas pistas que nós temos que não conseguimos mudar. Não é? De um dia para o outro, não conseguimos. Depois tem as pistas especiais, que é o quê? Se há um transtorno, se há um problema, se teve um AVC. Imagina, uma pessoa que teve um AVC não vai mexer a cara ou o rosto da mesma forma. Não é? Eu não posso julgar isto. Se é autista, o autista tem dificuldade em ler as emoções e a face. E então, eu vou dizer que ele é fria, que é má, que não quer comunicar, que tem a mania que é a maior. Se eu não filtro isto, vai julgar totalmente. Vou julgar. Depois é que eu passo para as pistas anatómicas, que é o quê? Olhar para a pessoa e ver os sinais que ela faz. No rosto, no tronco, nos pés, nas mãos. E depois ainda temos as pistas online, que é as pistas ou resíduos que todas as pessoas deixam no mundo online. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, vídeos, está lá tudo. E depois ainda temos mais pistas, que é o carro, os acessórios, a casa, o frigo, a geladeira, o que come, o supermercado. Tudo é pistas, porque toda a ação tem uma razão. Se nós olharmos para este mundo sabendo o que procurar, o que acontece? Eu vou saber mais sobre a pessoa e depois consigo falar melhor com ela. Ou consegue até alertá-la para coisas que nem ela sabe. Sim. Né? Porque muitas vezes o lado secreto, como você colocou, às vezes a pessoa não se dá conta. Não consegue nem verbalizar isso, né? Pessoas, por exemplo, que têm transtorno obsessivo têm pensamentos horríveis, né? E muito ligado a questões religiosas, e eles não falam aquilo para ninguém achando que eles são os únicos no mundo que tem aquele pensamento. E todo mundo tem um pensamento horroroso. A diferença é que eles têm uma maior quantidade. Exato. Porque todos nós temos algum pensamento que a gente para e fala assim, gente, que pensamento horrível esse. Isso não me traduz. A gente tem até uma sensação de estranheza com um pensamento muito absurdo. Só que para quem tem transtorno obsessivo compulsivo, aquilo é o dia a dia. Pois. E não compreender, vamos julgar. Você vai julgar. Porque a pessoa é louca. Porque a ignorância traduz-se em palavras parvas. Que é, a pessoa não tem um transtorno, a pessoa é louca. A pessoa não tem um desafio mental. É maluca, é o que for, é estranha. E nós, na ignorância, traduzimos isto em palavras que não fazem sentido nenhum, mas isso é preguiça mental. E também isso faz com que o outro não busque ajuda, né?